Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Viva o Seu Melhor. Viva em Alto Astral. Com a teacher Sônia Nóbrega. Hello people, hello ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Estamos aqui na 95,7 FM e hoje eu vou fazer uma pergunta para você. Você é real ou você é uma ilusão? Né? Como assim? A gente vai falar sobre isso, sobre em que dimensão você vibra, o que você está fazendo aqui, por que você sofre tanto, né? Então é bem legal de você entender aquilo, né, que você está fazendo aqui. Eu sou a teacher Sônia Nóbrega, terapeuta energética vibracional e espiritual, e eu atendo com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. A mesa radiônica, ela faz uma leitura, né, a gente pode detectar as energias, né, de sombras com a mesa, e se as energias de sombra dessa vida, de vidas passadas, dessa dimensão, outras dimensões, universos paralelos, né? Então a gente faz esse levantamento com a mesa e depois faz o tratamento com a geometria sagrada, aonde faz o desbloqueio energético. E eu também gosto de sempre falar um tema, né, para a pessoa vir à consciência. E hoje eu vou falar se você é real ou é uma ilusão. Vou falar das dimensões, da transição planetária, falar um pouco de cada assunto aqui, né? Normalmente eu pego um assunto que eu estou vivendo, né, na semana, e aí eu percebi que esse assunto era legal falar, porque muita gente acredita muito nesse sistema, nessa vida, tá ligado aqui totalmente nessa dimensão, né, nessa terceira dimensão, então leva tudo muito a sério, né, e aí tá quebrando a cara. Então como é que você tá fazendo aí com a sua vida, né? Então, entenda que só é verdadeiro o que é eterno, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Só é verdadeiro o que é eterno, aquilo que traz luz, né? Que traz paz, que traz calma. E você observar também no que você está ligado, né? No que você se liga aí quais as ligações que você tem com o que você liga, significa com o que você se sintoniza. Você se sintoniza com as coisas desse mundo ou você está ligado com a sua família espiritual? Então eu vou falar um pouco do atendimento com a mesa radiônica quântica psicotrônica de Arcanjo Miguel. Então quando a pessoa me liga, eu vou enviar para a pessoa, né, um vídeo falando sobre o tratamento com a mesa, né, do canal do YouTube. Vou mandar os valores, né, preço, com forma de pagamento, e vou mandar uma lista para a pessoa com 46 ou 47 itens do que a gente pode detectar com a mesa, né? Então eu vou falar a gente tem aqui vários itens, né? E eu vou falar assim dos itens e vou ressaltar alguns temas aqui dessa lista de como a gente pode estar trabalhando, né, essas sombras. Então, qual o objetivo da mesa? A mesa, ela trabalha detectando as energias de sombra, né? Os bloqueios da pessoa em todas as áreas da vida dela. E depois disso, a gente faz o tratamento com a geometria sagrada, conectado, né, à 23ª dimensão, conectado à frequência de amor da 23ª dimensão. Também, a gente também trabalha com os amparadores, com as linhas de mestres, né? A gente trabalha com os mestres ascensionados, com as egrégoras, né, da espada de Miguel Arcanjo, que é uma luz azul. Trabalhamos também a imparcialidade da mente, né, a ficar imparcial. Trabalhamos com a unidade, de vez de trabalhar com a dualidade, separando assim o que é sombra, o que é luz. Então a gente vai... Por que a mesa funciona? Porque a gente usa a dualidade. E isso junto com a geometria sagrada. A geometria sagrada é um código da natureza, e ela, quando ela está consagrada e com essa energia e com essa conexão, sintonizados à 23ª dimensão, ela faz esse desbloqueio, né? Limpa a pessoa, desbloqueando, voltando a pessoa à sua essência natural, à sua essência divina, à sua luz. Então, então a mesa tem esse grande alcance, aí, esse grande trabalho de ser uma mediadora da sua evolução, para até que você acorde, né, e comece a fazer isso pelas suas próprias pernas. Então, o que pode ser detectado
na mesa. Então, eu tenho aqui, eu faço um relatório da mesa radiônica quântica, né? Coloco ali o nome do cliente, a data de nascimento, o signo, né? O elemento que ela tem mais. Às vezes a pessoa está com os elementos aí desequilibrados, né? Às vezes a água, ar, terra e fogo, né? Então eu gosto de saber para ajudar na pesquisa, né? A pessoa me fala o que ela tá, o problema, o que ela quer trabalhar, o que ela está sentindo, qual que é o problema que ela está passando agora, se é mais no financeiro, se ela está com, teve um, sei lá, se é financeiro, se é profissional, ela vai passar o que ela, o momento dela, o que ela está passando, porque ela, se ela veio fazer a mesa é porque alguma coisa não está do jeito que ela gostaria, não está satisfeita, né, com a vida dela. Então, aí eu começo ali. Então, eu vou falar os itens. Então, a gente analisa se a pessoa tem, se a pessoa recebeu uma magia de sombras nessa vida ou vidas passadas. Às vezes tem uma magia de sombra para o casal, né, para o marido e mulher, ou namorado, namorada, tal. Nessa vida e também em vidas passadas, a gente vai olhar tudo isso na pessoa. Você tem a ação de obsessores. Se ela está com implante, né, de baixa vibração, então às vezes é colocado chip, a pessoa tem uma dor, vai no médico e não é nada, e aí quando vai ver ela está com implante, né, às vezes é um chip, é uma placa, é um artefato, um dispositivo, tem vários nomes, tem cabos, né, tem fios, tem capacete com fio e a pessoa não consegue pensar, fica com o mental poluído. Então tem várias coisas que dá para sentir, que eu sinto. Eu tenho uma sensibilidade também, mas usando a mesa com o pêndulo, né? Vai ajudar mais a ficar mais assim, fica mais aguçado, né? Se a pessoa está com miasmas, larvas astrais, formas pensamentos, se ela está com muita energia de inveja, uma energia de inveja forte, pode ter a mesma intensidade de uma demanda de magia de sombras também. Se há contrato, voto, promessa, pacto com alguém, e aí, às vezes a pessoa não se lembra, e aquele pacto fica segurando ela, ficou aprisionada, né? Pode, nessa vida, vidas passadas, em outras dimensões, a gente vai vendo aí. Se há karma negativo, se há voto de pobreza, às vezes a pessoa fez um voto de pobreza, tem gente que nessa vida, às vezes assina aquele atestado de pobreza para receber o salário do governo. Então, isso é atestar que você se sente pobre. E aí a pessoa fez isso numa vida passada e agora ela não tem dinheiro, não tem prosperidade porque ela se atestou pobre. Então, tem toda uma energia que precisa ser trabalhada. Às vezes está acompanhada de almas, encostos, né? Pode haver também interferência energética de antepassados que ainda não foram embora e fica ali atrapalhando, ou coisas mal resolvidas, de encarnados também, energia de encarnados, que a pessoa quer dominar a outra, dívidas espirituais, maldição familiar. Dá para medir quanto se a pessoa está ligada com a sua própria espiritualidade, se há desequilíbrio mediúnico, né? Se a pessoa, a sensibilidade dela sobre o espiritual, a mediunidade dela, como se ele está desequilibrado. Se ele vibrou em extremidades radicais, assim, de 8 ou 80, também dá para ver aqui na mesa. Qual é a energia de prosperidade da pessoa? O profissional, se tem algum bloqueio profissional. Relacionamento afetivo íntimo, relacionamento familiar, relacionamento profissional. Aí a gente vê a saúde, também saúde física, saúde mental, energética, emocional. E aí vai, né? Espiritual também. Se a pessoa está recebendo ataques no astral, porque às vezes a pessoa está recebendo, não sabe por que está recebendo. Se tem necessidade de resgatar as partes da alma nessa vida, vidas passadas, as forças, né, de nascença da pessoa. Se há condicionamentos, né, a pessoa acha que só há uma maneira de viver. Se há entrelaçamento quântico negativo com alguém da família, né? Qual o nível de evolução que a pessoa está? Então a gente coloca lá, vê os níveis, né? Para ver como é que a pessoa está evoluindo. Se ela está com a consciência, ela está vibrando numa consciência expandida ou uma consciência contraída. Então tudo isso dá para medir na mesa, detectar. Quanto ela vibra, né, de consciência na sua faixa de frequência, né? Então a gente usa a tabela do David Hawkins, que vai de 10, que, né, que começa ali, vai de 10, que seria contraído, né, até o meio, e vai até 1000, de 10 a 1000, né, e aí a gente vê no que a pessoa está vibrando, se ela está vibrando, assim, vergonha, medo, culpa, né, outras coisas também com a consciência crítica, que seria abaixo de 500, né, também dá para saber, e normalmente quando a pessoa faz a mesa, logo depois que ela termina, ela já está vibrando numa frequência mais elevada, porque normalmente a pessoa que está vibrando baixo, ela está toda bloqueada, está toda nas sombras, né? Se ela tem ligação com seres de outras dimensões, né? ETs, répteis, parasitas,
seres umbralinos, né? Tem vários tipos aí, só vou falar alguns. Se há implante de baixa vibração na casa, nessa vida ou vidas passadas, se há subpersonalidade de vidas passadas, são vidas que a pessoa viveu e tem bloqueios, né? Não se resolveu, viveu na ilusão, viveu fora da sua luz e ficou aprisionado, né, nessas vidas. Então, isso precisa resgatar os corpos astrais, as partes da alma. Se a pessoa vive com apego às experiências vividas nessa vida e vidas passadas, né? Porque a gente não é, se a gente fazer se você fizer uma viagem, se a viagem for boa, né, ou ruim, você não vai levar essa viagem com você, você vai levar o que você aprendeu com a viagem, entendeu? E tem que soltar. Então, muitas pessoas vivem com essas experiências no corpo físico, guardando ali no corpo astral, no corpo físico, e fica pesado, fica, né, cheio de coisa ali. Isso é apego, né, obsessão, né? Então, a pessoa precisa limpar essas energias de apego. E apego não é uma coisa divina, não faz parte da sua essência de luz. Aí eu consigo ver também se a pessoa está com crenças limitantes, que bloqueiam ela a evoluir, se há presença de mago negro nessa vida ou vidas passadas, se a pessoa também praticou, né, a magia das sombras, se a pessoa fez bruxaria, feitiçaria, dá para ver tudo isso também, né? Se está preso em outras dimensões, universos paralelos, preso com outras entidades, dá para ver quanto a pessoa está conectada com a sua própria alma, se foi hipnotizado assim, no inconsciente, ou está hipnotizado pelo sistema, porque o sistema daqui hipnotiza e você acha que só isso é certo. Então, né, dá para ver muitas coisas. Quantos por cento está ligado ao mental, que é julgamento, condenação, ideias, né, opiniões. Se há simbiose a simbiose é quando dois seres vivem como se fossem um, muito apegado, com posse, obsessão, ciúmes, né, possessividade, né. Então, aí a pessoa cria uma energia de obsessão, uma energia ruim, né, uma energia negativa. Nada que é divino prende você, né? Tudo que é divino, que é de luz, deixa você livre. Então, quando a pessoa tem apego, aprisiona, então não é uma coisa de Deus essa atitude. Se há corpos astrais a serem resgatados, né? Corpos astrais são aquelas vidas que a pessoa viveu e ficou aprisionada, então precisa, né? Aí precisa analisar se esses corpos astrais estão no astral inferior, se está ligado a alguém, alguma situação no astral inferior, em qual dimensão a pessoa vibra, se ela está vibrando porque o planeta já está na quinta dimensão, né? A gente já entrou na quinta dimensão desde o ano de 2000, só que as pessoas continuam, a maioria das pessoas continuam vibrando na segunda e terceira dimensão. Então, precisa, né, ver, aí eu já analiso na mesa qual dimensão que ela está, se ela está presa, se ela precisa limpar as imagens do subconsciente ou inconsciente, né, que são as imagens do subconsciente reativo, se ela está com muita imagem guardada, então isso faz um bloqueio, né, da sua vida, da sua energia, se há deformidades no registro da alma, então tudo isso, né, eu consigo detectar, e aí a gente vai fazer a limpeza com a geometria sagrada, que é um código da natureza, né, que vai retornar a você a sua essência de luz. E aí é lógico, né? Então a gente faz toda você vê que é bem detalhado e bem profundo. Então, se você sente assim que tem alguma coisa aprisionando você, e se você quer se olhar, se você tem consciência já das coisas, né? Não quer mais ficar na vítima, né? Ou ficar vítima, ou ficar muito herói. E você quer ter uma mudança, né? Então a mesa ela vai te mostrar tudo, como que você tá, a sua energia, o seu espiritual, a sua vibração, até as suas crenças, né? E o que você está vibrando. Então é bem interessante e bem profundo. Então sempre tem um bom resultado, porque você vai ver o que você está fazendo, vai detectar as suas sombras. E a terceira dimensão, a segunda, né, dimensão e a terceira são lugares de sombra. E aí, se você estiver vibrando nessa segunda ou terceira dimensão, se você estiver ligado, você sabe que tem uma quarta dimensão, uma quinta dimensão, mas você está ligado na segunda e na terceira, aprisionado, você vai continuar levando ataques no astral, vai continuar com a vida empirrada, né? Então e aí sofrer, por isso que sofre, né? E aí você não entende. Então, por isso que é legal você ver, né, o que você está fazendo, onde você está colocando aí o seu pezinho, né? Com quem que você está ligado. Então, gente, a luz, né, assim, aí você vê aí, se analisa, você é real ou você é uma ilusão? Você vive todo ligado aqui nesse sistema,
você está alimentando o sistema, você gosta de ficar dando a sua opinião sobre tudo, certo ou errado. Então, o que que você está fazendo, né? Então, isso muda tudo, né? Porque aí, quando eu entendo que só é verdadeiro ou só é real o que é eterno, eu começo a não alimentar esse sistema. E por que que a maioria das pessoas ainda não conseguiram entrar na quinta dimensão? Porque elas acham que a verdade é só essa que ela vê, né? E não é. E também elas estão desligadas da sua família espiritual, da sua hierarquia celestial. Então ela só acredita naquilo que ela vê, né? Ela não acredita nas outras coisas. Então ela fica ali aprisionada na ilusão. E essa vida aqui, tudo, se você for pensar no eterno, que só o que é real é eterno, tudo que a gente vive aqui é uma ilusão. E você não está sabendo viver, porque você pode viver aqui, né, como eu vivo, mas não vibrar, eu não vibro mais na segunda e na terceira dimensão. Então eu faço a medida na mesa, dá para ver também a pessoa que vibra já numa quarta dimensão, quando a pessoa já tem ela vive uma unidade. Então qual que é a diferença? Que na segunda e terceira dimensão as pessoas vivem a dualidade do certo e errado, né? Por exemplo. E na quarta dimensão, quinta dimensão, a pessoa já começa a viver a unidade. Então ela já começa a ter uma visão diferente, né, das coisas, né? Não vibrar mais nesse sistema falido. E porque vibrar na segunda dimensão é a mesma coisa que você ir para a guerra. E lá no meio da guerra, no meio do tiroteio, você querer abraçar, dar um abraço de amor no meio da guerra. É a mesma coisa. É a mesma coisa, por exemplo, você querer aplicar, você que é reikiano, você querer aplicar reiki, mas você está aprisionado na segunda e terceira dimensão, você vai levar toda aquela energia, né, de volta, porque você está ligado às sombras. Mesmo que você tenha já uma abertura para a quinta dimensão, mas se você continuar conectado com a segunda e terceira dimensão, você vai ainda levar essa energia das sombras, porque você vai estar, quando você abre o seu campo para aplicar reiki, por exemplo, você abre o campo, a aura, tal, você vai receber a energia do reiki, e vai doar, né, essa energia, vai aplicar na pessoa, no cliente, tal. Você fica aberto ali, e aí você pode levar essa energia contrária aí do que você está ligado. Então, por isso que é muito importante você verificar, né, qual dimensão você vibra, né? Qual dimensão que é a sua consciência. Então, a dimensão não é um lugar, a dimensão é um estado de consciência que você tem, que você adquire. Como que eu adquiri? Eu fui percebendo, fui sentindo que não estava bom, e não estava bom, que eu fazia as coisas de acordo com o sistema, mas as coisas não ficavam boas para mim, e eu levava muito ataque no astral. Então, me incomodava muito, então eu comecei a estudar mais e comecei a meditar, né? Meditar, o que é meditar? Silenciar a mente, né? Escutar mais a sua família espiritual, a sua luz, se ligar, observar o que os mestres deixaram, né? O mestre Jesus, o Buda. Então, olhar mais essa luz, o que já foi deixado aqui, entender, né, o que você está fazendo, você está muito ligado ali ao material, você está ali julgando a pessoa, né, dando uma escala para as pessoas de acordo com o dinheiro que ela tem. Se ela conseguiu dinheiro, ela está bem. Se ela não conseguiu dinheiro, então ela não está bem. Então, né, você tem que analisar e rever os seus conceitos, que você está tendo conceitos e ideias, né, e opiniões em cima de um sistema umbralino, né? Então, é isso que eu vim dizer para você, né? Para você abrir o olho, né? Ver o que você está fazendo. E aí você faz e nunca tá bem, né? E nunca tem gente, que eu vejo muita gente depressiva aí, né? Passando mal, porque tá sem a alma, né? Tá sem a sua essência, sem a sua luz. E aí a pessoa compra aquilo, compra isso, às vezes é acumulador, né? Consome muita coisa, mas nunca está satisfeito, porque, né, tá totalmente ligado aí ao que ela vê, só o que ela vê, ao sistema, o que é real. E ainda, por exemplo, se vê uma coisa ruim, né, na televisão, e a pessoa começa a ver, se você não faz isso, fala, tá vendo? Olha que mundo, esse mundo não tem mais jeito, né? Esse mundo tá ruim, né? Esse mundo, então a pessoa aumenta a energia ruim, né? Da faixa, ela fica aumentando a faixa umbralina. Então, aí a pessoa fala assim, eu sou de luz, né? A pessoa fala, sou de luz, eu vibro luz, eu sou luz, né? Eu sou, mas está ligado com a segunda e terceira dimensão. Aí vai levar chumbo, né? Então, é isso que você precisa aprender. Então, na mesa dá para fazer toda essa, né? É você sair da ilusão, né? E ser um ser real, né? Ser um ser de luz vibrando em dimensões mais elevadas.
Então, com a mesa, né? Com a mesa dá para fazer isso com a mesa, você mudar de faixa vibracional, mudar de dimensão, ter esse conhecimento, né? Aprender a ter essa consciência. Essa mesa tem o curso da mesa online, na Rádio Vibe Mundial. Você acessa lá na parte de cursos, você pode estudar no conforto da sua casa. Então, na mesa, quando você você vai aprender, né, o passo a passo, tudo isso que eu estou falando, e é legal que você vai poder sentir, você vai poder experienciar as energias, né? E aí você pode tirar dúvidas comigo, né, através do WhatsApp ou através das lives lá no meu, eu tenho um canal no YouTube, o Espaço Sony Teachers, e aí eu faço lives, né, uma vez por semana, tirando dúvidas. E é legal, conforme você vai estudando, o que eu senti conforme eu fui estudando, e até hoje eu sempre estou estudando, aprendendo novas coisas, né? E às vezes, a pessoa às vezes numa mesa só não consegue tirar tudo, aí na segunda mesa tem alguma coisa que está aprisionado, ainda ligado, e a gente aprende também a ter uma observação da energia de uma outra forma, mais aguçada. Então a mesa traz esse entendimento e essa sensação. Então você não vai ficar só numa coisa escrita num livro, alguém falou, né? Você vai, quando você estuda para ser um terapeuta, operador, né, um radiestesista, você vai sentir a energia, você vai aprender a programar o pêndulo, você vai aprender a trabalhar com a geometria sagrada, que é uma maravilha, entender como ela funciona, parece uma mágica. Você vai sintonizar com os mestres, né, os mestres ascensionados, com as linhas de amparadores, vai se sintonizar em outras dimensões. Então, a dimensão dessa mesa é da 23ª dimensão, e a ordem, ela é uma frequência de amor de Tera, né? Que é uma frequência muito grande de amor, e também de inteligência, de imparcialidade, de entendimento. Então, tudo isso, né, no curso você vai tendo essa evolução, né? Uma evolução energética, espiritual, vibracional, e você vai mudando aí a sua vida, né? A sua vida, o jeito que você pensa, o jeito que você vê. Porque muitas das coisas que bloqueiam você é a crença de que esse sistema é real, entendeu? Então isso você fica bloqueado, porque você fica ligado ao sistema, você fica justificando e fica divulgando, às vezes, até fake news, ou então apoiando o candidato político, né? Fica vibrando nas energias umbralinas aí do sistema, fica aprisionado ali, esperando também. Tem muita gente que fica vivendo, esperando também, por exemplo, o comentário das pessoas, né, como se fosse a crítica ou o elogio, né? Então ela vive esperando lá se a pessoa deu um coraçãozinho, se a pessoa gostou, né? Então vive nessa ilusão. Então, quando eu comecei a trabalhar com a mesa, o que eu espero? É o resultado, né? O resultado dessa ligação com a luz, desse trabalho, e é um trabalho contínuo, né? Porque a nossa evolução, ela é contínua, né? Não é uma mesa que vai fazer tudo, mas a mesa te traz uma clareza, né? Ela amplifica a sua vida energeticamente, vibracionalmente e espiritualmente para você ver. Mas a evolução, ela é todo dia, né? É diariamente. Então, eu medito diariamente, faço a meditação autoastral, me conecto com a egrégora, né, da mesa, e todo dia a gente está recebendo novas informações. Inclusive, até o que eu falo aqui na rádio são coisas que eu ou estou tratando no cliente, ou estou recebendo através das meditações, né? E aí eu sinto essa intuição do que falar. Principalmente o que eu falo é o que está acontecendo muito, né, com as pessoas, né, que as pessoas estão vivendo nesse momento. Então eu deixo a espiritualidade aí, né, vir e falar o que tem que ser falado para você acordar, para você sair dessa dimensão. Então já está sendo criado, aí a 5ª dimensão já existe, né? E você ainda está na segunda. Então você está na segunda dimensão, não querendo competir com as dimensões, mas você está, né, demorando muito para sair desse lugar, demorando muito. Não é bem um lugar, né? Uma vibração, uma consciência. Está demorando muito para sair disso aí, aprisionado, sabe? É o sofredor, ou então assim, é o sofredor, ou então fala mal de todo mundo, reclama, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, entendeu? Então, e na verdade a evolução de cada um é individual, não tem nada a ver com as pessoas, é você que tem que se movimentar, criar vergonha na cara, olhar como que pegar o que você recebeu, né?
Você pegar, se conectar com o que você recebeu, com a sua alma, com a sua vida, e principalmente se conectar com a sua hierarquia celestial, a sua família espiritual, e isso muda tudo, né? Isso muda tudo, e aí você vai ver, né, como é que funciona a luz, como é que funciona a vida, que existe uma governança, e a gente aqui, né, fazendo parte dessa governança, você está ligado a uma família e tem um propósito a sua vida, a sua experiência de vida tem um propósito, mas ela fica mais suave e mais você tem um entendimento melhor de quando você entende aí faz essa conexão com a sua família espiritual. Então, o meu WhatsApp é São Paulo 11 992 38 7731. Um beijo para vocês e até semana que vem.